Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Este ano, o tema sobre nova direção vai nos conduzir, a um caminhar com Deus, onde nós estamos abrindo mão da direção de nossas vidas, da direção de tudo que temos, que somos, e caminhar sob a nova direção de Cristo Jesus. E ao mesmo tempo um desafio de viver sob o mesmo dono. Entender que, no fundo, Deus sempre foi e será o único dono de todas as coisas. Então, caminhar sob a nova direção e reconhecendo Deus como dono de tudo. Esse é o nosso desafio. E entre essas coisas todas que devemos entregar a Deus sob a nova direção, nós começamos a trabalhar sobre o tema do mês Igreja Sem Fronteiras. Nós queremos também que a igreja esteja, sim, sendo dirigida sob a direção de Jesus Cristo. E temos buscado reconhecer que a igreja é o projeto de Deus, e Ele sempre foi o único dono de sua igreja. Hoje eu quero falar, partindo desta ideia da Igreja Sem Fronteiras, sobre a missão da igreja. Nós estamos caminhando e querendo entender o verdadeiro significado do que é igreja, para que nós possamos, então, deixar Cristo nos conduzir debaixo daquilo que Ele tem projetado como igreja. Então, quero convidar a igreja, todos os irmãos, irmãs, aqueles que nos visitam, se você veio pela primeira vez, se você já esteve aqui conosco, a me acompanhar na leitura da palavra de Mateus, capítulo 28, verso 19 ao verso 20. Mateus, capítulo 28, verso 19 ao verso 20. Se você não tiver a Bíblia, você pode acompanhar, acho que pela tela. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Oremos. Amado Pai, nós estamos diante da Tua palavra e eu me coloco neste momento, Senhor, apenas como um vaso nas Tuas mãos. Minha oração é que diminua eu, que o Senhor possa falar através de minha vida, que o Senhor possa falar por meio da palavra lida, que o Senhor possa tocar cada coração neste lugar, nesta noite, que o Senhor esteja na direção deste culto, de tudo que já fizemos, de tudo que faremos, tudo esteja sob a Tua direção, Deus. Senhor, eu sei que as vidas que vieram aqui, elas vieram para Te ouvir e não ouvir a sabedoria de um homem, mas ouvir aquilo que o Senhor tem. É por isso, Senhor, que eu lhe peço, derrama sobre nós Tua graça, que fale aos nossos corações, no nome do Teu Filho amado, Pai, eu oro em nome de Jesus, amém. Irmãos, muito, mas muito mesmo já foi escrito sobre a missão da igreja. E eu acredito que ainda muitos e muitos livros serão escritos sobre a missão da igreja. Contudo, eu quero que você entenda que na conversa que nós vamos ter aqui hoje, nós não estamos falando de missões. Nós estamos falando da missão da igreja. A palavra missão, ela vem do verbo latim missio. Eu pedi para colocar aí para o pessoal isso. Então a palavra missão, ela vem do verbo latim missio, que significa enviar. No Novo Testamento, esta palavra vem do grego apostelo, que nós entendemos apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. E é daí então que a igreja tem feito uso
da palavra missão, missões. Às vezes a gente fala assim, na Bíblia eu não acho essa palavra, né? Missão. Onde que está escrito missão? Missionário. Então hoje vocês estão entendendo que na verdade o missionário é, na linguagem do Novo Testamento, o apóstolo. Embora não tenha a mesma autoridade dos apóstolos bíblicos. Entendido isto? Então quando você ouve aí por aí a pessoas se chamando de apóstolo, na verdade eles não têm a autoridade dos apóstolos bíblicos. Mas o missionário, que é a palavra que nós utilizamos, que vem do latim, significa a mesma coisa, enviado, que é o mesmo significado da palavra apóstolo. Bom, missão e missões são duas palavras que talvez nós primeiramente falamos, é a mesma coisa. Está falando de missão e missões, qual a diferença? Missão está no singular, missões é plural. Mas quando nós entramos numa disciplina chamada missiologia, essas duas palavras têm uma diferença grande. Por exemplo, ou nós poderíamos dizer o seguinte: missão. Missão trata-se do desígnio bíblico completo da Igreja de Jesus. Isto é, missão se refere a toda a tarefa que a Igreja de Cristo Jesus exerce ou deve exercer. Então você poderia incluir aí propriamente a palavra missões, porque missões, que significa o ato de levar o evangelho. Nós trabalhamos hoje missões com a ideia de levar o evangelho além das fronteiras da igreja. Então o missionário é aquele que é enviado a um determinado local, aonde o evangelho não foi anunciado, para proclamar o evangelho. Mas quando nós falamos de missão, missões está dentro deste pacote, mas a missão da igreja vai além. É missão da igreja ensinar. É missão da igreja adoração. É missão da igreja ação social. É missão da igreja diversas outras tarefas, além de missões. Por isso eu quero que hoje você entenda bem isso. Então nós estamos falando da missão e não de missões. No último domingo passado, nós aprendemos que igreja é um projeto de Deus e que visa formar de todos os povos, de todas as tribos, línguas, nações, raças, um povo para Deus. Então, igreja é um projeto de Deus, onde Deus chama, convoca pessoas de todas as tribos, raças, povos, línguas, nações, para serem seu povo. Povos que se transformam em um povo de Deus, um povo a qual ele pretende viver em comunhão plena e eterna com este povo. Mas qual a missão? Essa é a pergunta. Qual a missão que eu e você, qual a missão que este povo de Deus tem neste mundo presente? E essa resposta ela é muito importante. Nós precisamos olhar atentamente. Por quê? Porque a missão que Cristo deu a mim e a você, a missão que Cristo deu à sua igreja, é a razão principal da existência da igreja e desta igreja local. Nós, a igreja aqui em Itapevi, temos uma missão e nós precisamos entender isso. Tudo que se faz na comunidade, tudo que se faz aqui dentro desta igreja, ela é feita em função da missão. Neste sentido, toda a ação desta igreja, toda a ação da comunidade, toda a ação das demais igrejas de Cristo espalhadas pelo mundo, todas as ações devem girar, serem planejadas, fundamentadas em torno da missão. Hoje em dia, visando facilitar a compreensão do seu objetivo missionário,
e manter-se então focado no seu objetivo, muitas igrejas têm elaborado uma declaração de propósitos. Isto ajuda as igrejas a saberem não se perderem no caminho. E elas ficam então sabendo o que realmente elas estão fazendo e para onde elas estão indo. Isso tem também, vamos dizer assim, a finalidade de facilitar a compreensão dos membros da igreja quanto ao objetivo principal de sua existência e de também ajudá-los a perceberem as suas ações em prol do reino de Deus. Tudo quanto fazemos nós, eu e você, dentro desta igreja, tudo tem um fim, que é alcançar a missão. Quando algo é comprado, tem o fim de alcançar a missão. Quando algo é melhorado, tem o fim de alcançar melhor a missão. Quando alguém faz algo por outro, o fim maior de tudo isso é alcançarmos a missão da igreja. Talvez vocês já devem estar pensando, mas qual é a missão da igreja? E eu espero que vocês estejam pensando nisso, porque esse é o meu desejo, meu anseio de estar falando até aqui. Qual a missão da igreja? Bom, eu pensei que nós poderíamos usar diversos termos até para definir essa missão. Mas eu vou escolher um termo e ele poderia ser muito amplo, mas eu vou tentar me fechar ainda mesmo assim. Eu quero dizer que no fim de tudo, a missão da igreja é estabelecer o reino de Deus. A missão da igreja é estabelecer o reino de Deus neste tempo presente. Vimos que o projeto de Deus, chamado igreja, é formar um povo para Ele, e através deste povo, Deus deseja agora, uma vez inseridos como povo de Deus, que nós, eu e você, possamos estabelecer seu reino sobre a terra. E é por isso que Jesus nos ensina a orar: Pai nosso, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Nós, a igreja, devemos orar para que este reino venha. Nós devemos orar para que a vontade de Deus, ela seja estabelecida na terra como ela é estabelecida no céu. Mas orar significa se comprometer com isto. Eu não posso orar, venha o teu reino, e virar as costas, sair e não me importar com o reino. Uma vez que eu oro, venha o teu reino, eu estou dizendo a Deus: usa-me para estabelecer o teu reino. Se você não se coloca como instrumento, não ore. Porque aquele que ora, ele está se colocando já nas mãos de Deus. Senhor, eu quero que o teu reino venha, mas não me usa, tá bom? Não existe isso. Senhor, eu quero que o teu reino venha. Então Deus vai olhar para você e vai dizer: começa com você. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, eu quero convidar você a essa leitura. Nós temos no livro de Apocalipse a revelação dada por Deus a João de algo que já então estava, ou que haveria de consumir, mas que já estava, nós podemos assim dizer, porque aquilo que Deus mostrou é o que vai de fato acontecer. Em Apocalipse capítulo 21, verso 1 ao 3 diz: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Significa dizer que Deus está habitando com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. A igreja está estabelecida. Nós hoje estamos orando: venha o teu reino. Nós hoje estamos nos colocando como instrumentos para que o reino de Deus se estabeleça. João, ele está recebendo de Deus uma revelação na qual ele vê a igreja estabelecida, o povo de Deus reinando junto com Deus.
Por isso que eu digo, já está consumado, porque Deus não falhará. Deus é fiel e vai cumprir aquilo que Ele disse. Nossos olhos ainda não veem, mas chegará o dia que nós viveremos esta realidade. Agora, por quê? Essa pergunta pode parecer um tanto sem sentido talvez para você neste momento, mas por que Deus, que deseja estabelecer seu reino, está, vamos dizer, trabalhando para isso? Está fazendo missão, Ele está sendo missionário, Ele está exercendo atividades, Ele está trabalhando para que o reino seja estabelecido. Ora, talvez você pergunta, pastor, Deus é Deus, afinal de contas Ele já reina sobre tudo, Ele está sobre tudo. Isso é verdade, Deus tem todo o poder, Deus reina absoluto sobre todo o universo. Deus tem poder sobre a minha vida, sobre a sua vida. Deus tem poder sobre tudo que acontece. Deus tem poder, diz a palavra de Deus, até mesmo para fazer que montes se abalem. Sim, Deus tem o poder. Deus, Ele é rei, independente de você e de mim, sempre o será. Mas há algo interessante nisto, porque Deus nos chama para que o reino venha e seja estabelecido a partir de nós. Porque embora Ele tenha poder sobre tudo, e não me peça para explicar o porquê, mas Deus, na sua infinita sabedoria, movido por seu amor, Ele não reina sobre o coração daqueles que não desejam seu reinado. Você entendeu? Deus reina sobre a sua vida, mas se você não deseja o reinado dele, Ele não vai exercer esse reinado sobre a sua vida. Porque Deus deu ao homem o que nós chamamos, e os teólogos chamam de livre-arbítrio. Deus concedeu ao homem e o fez a sua imagem e semelhança, dando a ele a inteligência, a sabedoria, dando a ele a capacidade de criar, dando a ele tudo aquilo que ele possuía, colocou ao homem e deu ao homem a capacidade de fazer escolhas. Então, quando o homem estava no Éden, Deus disse ao homem: olha, está vendo todas essas árvores? Fica à vontade, coma daquelas que você desejar. Olha, apenas aquela do centro você não coma. E aquela árvore do conhecimento do bem e do mal simboliza, na verdade, o limite do ser humano na sua relação com Deus. Você é livre, tudo eu estou colocando sobre as suas mãos. Embora eu sou Deus, eu sou dono de tudo, mas você recebe de mim agora a autoridade, o domínio sobre tudo que aqui está. Apenas ali você não coma, porque se você comer, certamente você morrerá. Você estará dizendo, através daquele alimento, desta escolha: Deus, eu caminharei por mim mesmo, eu não preciso de ti. E o homem faz esta escolha. O homem escolhe comer daquela árvore, pensando que seria como Deus, levado pela serpente, levado pelo diabo, de uma maneira astuta, a pensar que poderia ser Deus. O homem estava vivendo debaixo do cuidado, do sustento, da provisão, do amor de Deus. Mas quando ele come daquele fruto, seduzido, ele pensa: então eu poderei ser como Deus? Mas o homem jamais poderá ser como Deus, porque o que ele encontra é a morte. Deus é vida, fora de Deus não existe vida, fora de Deus só há morte. Quando você pula para fora de Deus, você tem morte. Se você não aceitar Deus na sua vida, você encontrará somente morte, porque não existe vida fora de Deus. E quando Adão fez aquela escolha, ele e Eva perceberam que a vida que corria transbordante através deles cessou. Agora eles tinham uma vida limitada, e Deus precisa tirá-los daquele local. E é por causa dessa questão do livre-arbítrio que Deus está trabalhando
para que homens hoje possam retornar à vida que Ele oferece. Porque um dia o homem escolheu ser Deus de sua própria vida, porque um dia o homem escolheu ser o autor, ser aquele que iria dirigir sua própria vida. Deus então está fazendo missão. Desde então Deus está trabalhando para trazer o homem de volta. E é interessante quando você vai lá no livro do Apocalipse, o que acontece? O homem foi expulso em Gênesis do jardim, em Apocalipse ele retorna ao jardim. E você vai ler que Deus leva ele para agora ele poder comer do fruto da árvore da vida, que simboliza assim o fruto da vida que vem de Jesus. Mas o que o texto está querendo mostrar em Gênesis é que ali o homem rompeu com Deus, e Deus vai trabalhando em todos esses anos, em todos os livros que você vai lendo, Ele está trabalhando, está fazendo missões para o homem no final, lá no fim de Apocalipse, retornar ao jardim. Por isso Deus está trabalhando, porque nos deu liberdade de escolha e fizemos uma escolha errada. E Deus hoje trabalha para mostrar para você que você precisa sim entregar a sua vida à direção de Jesus, viver sob uma nova direção. Deus proveu o caminho de salvação, de restauração, e este caminho é Cristo. A morte de Cristo na cruz proveu ao homem o pagamento de sua dívida para com a morte e tornou acessível a nós a vida. Todo aquele que crê em Jesus se torna filho de Deus e se torna um cidadão de seu reino. João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 12 e 14, diz: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Todo que crê em Jesus é filho de Deus, é cidadão do seu reino, súdito. E de fato, como filhos, estamos sujeitos ao nosso Pai. E como cidadãos do reino, súditos do rei, estamos sujeitos à justiça do seu reino. Portanto, já não somos mais donos de nós mesmos. Já não determinamos a direção agora de nossas vidas. Estamos sob o domínio de Deus e Ele é o nosso dono. E estamos debaixo da sua justiça. Dirigidos então por seus princípios e valores e não mais segundo aquilo que aprendemos durante todas as nossas vidas. Não mais segundo aquilo que a sociedade nos impõe, não mais segundo o que a cultura emergente tenta nos impor, mas vivemos sobre os valores e princípios de Deus que são descritos na sua palavra. Estamos vivendo sob nova direção, mesmo o dono, porque Deus nunca deixou de ser o dono, mesmo quando achávamos que nós estávamos no comando, sempre Deus foi o dono. Deus é missionário, e Ele então nos convoca para entrarmos nesta missão junto com Ele. A igreja, povo de Deus, aqueles que já entenderam o seu amor, que já compreenderam, agora é chamado para essa missão. E é interessante que, eu não vou ler versos agora da Bíblia, mas Deus usa várias metáforas, várias figuras de linguagem, para que nós entendamos o que devemos fazer. E eu quero apenas citar algumas para vocês. Ser sal da terra. Nós somos chamados a ser sal da terra. Isso significa que eu e você, que nós, a primeira igreja batista em Itapevi, somos chamados para conservar. O sal tem a propriedade de conservar. Nós devemos conservar o bem. Nós devemos impedir a propagação do mal. Nós devemos trazer sabor, como um sal que tempera, né? Aquela deliciosa picanha, né, André? Nós devemos trazer o sabor, a vida,
para as pessoas que nos cercam. Mas o sal também tem uma propriedade interessante, porque ele não só traz o sabor, como ele realça o sabor de outros alimentos. Experimenta comer um alimento sem o sal. E você vai falar, nossa, esse alimento é ruim. Mas você joga um pouquinho de sal na proporção correta, o sabor daquele alimento é realçado. E você é chamado para realçar o sabor na vida das pessoas, os dons, aquilo que as pessoas são. Somos chamados para ser luz do mundo. Isso significa que nós temos que iluminar o caminhar das pessoas, apontar para elas o caminho correto. Somos chamados a pregar o evangelho a todas as nações, anunciar o perdão de Deus ao mundo na cruz. Somos chamados a ensinar, a obedecer a Jesus. Missão da igreja. Você não vai ter pessoas que preguem, você não vai ter pessoas que serão sal, você não vai ter pessoas que serão luz, se você não ensinar a elas tudo quanto Jesus nos ensinou, para que elas possam viver isto, e dessa forma serem sal, serem luz, anunciar o amor de Cristo. Nós somos chamados, por fim, outra figura, a fazer discípulos, é conduzir pessoas a serem como Jesus. Um discípulo, ele seguia o seu mestre tão próximo, tão íntimo, que ele se tornava semelhante ao seu mestre. Ele começava a pensar como seu mestre. Ele gostava daquilo que o mestre gostava. Ele fazia as escolhas que o mestre fazia. Nós somos chamados para sermos discípulos e fazermos discípulos. E aí, essas tarefas todas sendo exercidas por cada um de nós, vai fazer com que o reino de Deus seja estabelecido sobre toda a terra. Mas nós precisamos viver tudo isso, nós precisamos abraçar esta verdade, nós precisamos tornar o reino real. Mas isso começa a partir de mim e você, começa na escolha que você faz no seu trabalho. Não pegue atalhos, não se deixe ser levado por aquela oferta que parece, sabe, boa, mas que você sabe que lá por trás dela tem princípios que não são de Deus. Começa na escola, seja ético, seja responsável. Comece lá dizendo não vou colar. Sabe aquele amiguinho que bate nas tuas costas e fala, passa a questão para mim, e você diz, não vou passar. Ah, mas você é ruim, você é chato. Não, eu preciso viver os valores de Deus em todos os lugares. Eu não posso contribuir para que um erro se propague. Começa quando você está no trânsito. Isso eu nem quero falar, é uma luta para mim mesmo. É verdade. Começa lá no trânsito. Sabe, né? Vocês sabem, né? Não vou nem dizer isso, né? Aqui quem mora em São Paulo, né? Só Jesus no volante, viu? Entrega para Jesus. Sabe? Seja um missionário. E missionário, lembra? Eu não estou falando de missões. Eu estou falando, seja um missionário, seja alguém que faça a missão, que estabeleça o reino de Deus aonde você estiver. Seja lá na Câmara de Vereadores da cidade, sendo ético, correto, honesto, não se vendendo a nada. É assim que as estruturas sociais vão sendo transformadas, quando cada um de nós assume o valor do reino de Deus. Então, quando cada um no seu trabalho, na sua profissão, na sua casa, na sua escola, exerce o estabelecimento do reino de Deus, quando cada um começa a conhecer Deus, é o menos um para corromper, é menos um para agir desonestamente, e as estruturas vão sendo mudadas. É assim nós vamos estabelecer o reino de Deus. Nós podemos dizer que o fim do estabelecimento do reino de Deus é promover
o homem de volta ao status que possuía antes de sua queda. E quando eu falo de promover, eu estou dizendo tirar o homem das trevas para a luz. Eu estou dizendo tornar aquele que é criatura filho de Deus. Resgatar o perdido, conduzi-lo à casa do Pai. A igreja é conclamada para ser sal e luz no mundo. Ela é desafiada a transformar não somente as pessoas, o indivíduo, mas o meio em que está inserido. Você pode expulsar o demônio de uma pessoa, mas nós precisamos expulsar o demônio que está sobre a sociedade e que impera sobre uma sociedade. Cada membro da igreja deve se transformar num agente do reino de Deus. Cada homem e mulher, crianças, jovens, adolescentes, precisam abraçar a causa do reino de Deus e estabelecer esse reino. E assim nós vamos transformando tudo ao nosso redor. A nossa vida individual, a nossa família, a nossa cultura, a nossa política. Quando nós abraçamos, quando nós nos comprometemos e dizemos: Senhor, venha o teu reino a partir de mim. Eu vou ser um agente para estabelecer o teu reino aonde eu estiver. Vidas poderão conhecer a ti através de mim. Vidas conhecerão os teus valores, princípios através de mim. Vidas conhecerão o Pai através de mim. Porque eu quero ser um reflexo de Cristo. E Cristo disse: eu e o Pai somos um. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Que as pessoas veem em você Cristo e através de você o Pai seja glorificado. Eu quero concluir e eu vou fazer 2 perguntas somente para você pensar. Uma vez que você entendeu que a igreja é um projeto de Deus, conforme falamos, e agora que você entendeu que Deus deseja estabelecer o seu reino e que esta igreja, o seu povo, é o instrumento para que o reino seja estabelecido, e dessa forma a graça e o amor de Deus se espalhe por toda a terra. A minha pergunta então a você é: você está engajado neste projeto? Você é missionário? Está fazendo a missão que Deus lhe deu? Essa é a pergunta que eu quero que você medite, que você responda. Feche os teus olhos. Pensa nisso. Você está fazendo missão lá no seu trabalho? Você está fazendo missão na sua escola? Você está engajado no projeto de missão desta igreja aqui em Itapevi? Você está fazendo a diferença? Você está sendo voluntário em algum ministério desta igreja, alguma área desta igreja, para que Cristo seja conhecido, para que o nome de Deus seja conhecido? Se você não está, fala para Deus hoje, fala: Deus, venha o teu reino. Venha o teu reino e começa em mim, reina sobre mim, me mostra qual lugar eu posso atuar e ser um voluntário nesta igreja. É sendo com ação social. Deus, o Senhor me quer no ministério de missões. Deus, o Senhor me quer dirigindo, sabe, grupos. Deus, o Senhor me mostra onde o Senhor me quer que eu seja voluntário. Como eu estou sendo lá no meu trabalho, eu estou sendo um missionário no meu trabalho, Senhor, eu estou implantando o teu reino com as minhas escolhas, com as minhas atitudes no meu trabalho, estabelecendo os teus valores e princípios. Como eu estou sendo na minha família, como eu estou sendo, Senhor, com meu cônjuge, com meus filhos, com meus pais. Eu estou implantando, eu estou mostrando o teu reino. Pai amado e eterno,
oração, Senhor, nesta noite é que o Senhor nos ajude a sermos a igreja dos teus sonhos. E que nós, Senhor, possamos sim nos comprometermos com teu reino a cada dia. Que nós possamos compreender claramente a tua missão, a fim de que não sejamos mais dirigidos, Senhor,